Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nunca se arrependa por fazer o bem, por amar ou por ajudar alguém, pois é Jesus agindo através de nós. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nós só podemos dar para as outras pessoas aquilo que nós temos para nós mesmos. Se você está tomado pelo Espírito Santo, se a tua vida ela foi entregue a Jesus Cristo, do seu comportamento só é aceitável sair o amor, o bem, a paz e as palavras de vida eterna que o próprio Jesus nos ensinou. Quando nós nos relacionamos com outras pessoas, não cabe a nós fazer juízos de valor se a pessoa merece ou não receber o bem. Porque a única coisa que nós temos para oferecer é isso. Eu sei que às vezes as circunstâncias elas acabam nos mostrando o que existe dentro do coração de cada um, através das palavras, através do comportamento, através daquilo que você descobre. Só que eu não tenho que sofrer pelo mal que os outros fazem. Eu teria que sofrer sim, se o mal fosse feito por mim. Então, se eu faço bem, se eu tento ajudar as pessoas, se eu tento amar, é sinal que Jesus, através do Espírito Santo, está se manifestando através da minha vida, através da minha obediência e através da minha fé. Então não cabe a mim tentar determinar se as pessoas elas merecem ou não aquilo que eu tenho feito. Porque se essa é a vontade de Deus, fazer através da minha vida que outras pessoas possam ser abençoadas para que conheçam o seu nome e possam crer na sua palavra, quem sou eu para dizer para Jesus se ele está certo ou está errado em relação a isso? Eu tenho que ficar arrependido sim, por eu ter feito o mal, por eu querer prejudicar outras pessoas, por eu ter deixado de fazer o bem que eu gostaria de ter feito ou que eu sabia que podia ter feito, simplesmente para prejudicar alguém, para provocar algum tipo de desconforto, para querer provar alguma coisa. O nosso papel nessa vida não é prejudicar ninguém. O nosso papel não é ser pedra de tropeço. O nosso papel, nós não estamos aqui para dificultar e nem para apartar as pessoas. Justamente o contrário. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus e é Ele quem determina o que cada um merece ou não merece. Então, a nossa fé, ela se fortalece no cumprimento da lei e não nos sentimos como traídos ou enganados por ter ajudado alguém. Nós fazemos de todo o coração. Se a outra pessoa se acha esperta por querer pegar o bem que nós temos simplesmente e ir embora, paciência, paciência. Assim no passado nós também o fomos. Quantas e quantas vezes nós não oramos para Deus, nos ajoelhamos, nos humilhamos e mostramos que precisávamos de um milagre, que aquilo que seria feito na nossa vida seria um divisor de águas e que depois daquilo Deus ia sentir orgulho de nós. Bastou a bênção acontecer para que no próximo dia nós voltássemos para a nossa velha vida. Aquela vida de escuridão, aquela vida de trevas. Tudo por quê? Porque você estava com medo das consequências, estava com medo da colheita. Então não cabe a nós, sinceramente,
querer ter esse tipo de relação com outras pessoas, onde apenas os nossos interesses são levados em conta. Cabe a nós sim fazer o bem, amar e ajudar, porque é assim que nós mostramos que verdadeiramente nós acreditamos no Senhor e que nós estamos unidos com Ele, porque o Espírito Santo influencia os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os nossos comportamentos. Se a gente vai lá em Tiago 4, versículo 17 a 14, a gente vai ler de trás para frente. A palavra do Senhor, ela diz assim: portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. A primeira coisa que Deus está pedindo para nós é para que nós pensemos. O que Ele quer que nós pensemos? Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Fazer o bem não é uma escolha. E aqui fica muito evidente o que é o pecado. O pecado é quando eu sinto algo, só que ao invés de fazer o que eu sinto, que seria algo bom, eu coloco o meu juízo de valor para saber se aquela pessoa merece ou não, e eu me torno o juiz da causa dela. Então, ao invés de fazer aquilo que Deus me pede, eu acabo fazendo o que eu quero, porque é aquilo que eu acho que a pessoa merece. Você imagina se fosse assim com Jesus? Nós nunca iríamos receber nada, porque nós não merecemos nada. É a misericórdia de Deus. Deus, Ele olha o arrependimento. Ele olha se nós entendemos a gravidade das coisas que nós tínhamos feito no passado, e através desse arrependimento, Ele nos perdoa. E nós começamos a partir daquele instante uma nova vida, com novos caminhos, com novos aprendizados. Isso é o arrependimento. É eu renunciar às trevas para começar a viver na luz. É eu renunciar o meu eu para que eu possa começar a viver com Jesus. E aquele sentimento que eu tinha no passado de solidão, de abandono, de tristeza, de angústia, de ansiedade, de medo, eles já não existem mais na minha vida, aqueles sentimentos de alerta. Hoje, pelo contrário, eu vivo totalmente diferente. Vivo sentindo paz, vivo sentindo alegria, consigo ajudar as pessoas, consigo sentir o amor das pessoas, consigo não ficar pensando mal, consigo não ficar falando tantas coisas desnecessárias, consigo uma vida com autocontrole, aonde eu me proponho a fazer coisas e consigo cumpri-las, consigo dormir em paz, consigo olhar nos olhos das pessoas, consigo não ter dependência emocional, achar que a minha vida ela depende de outra pessoa. Eu entendo hoje que a minha vida ela depende apenas de Jesus, e através de Jesus eu consigo amar outras pessoas. Então, se eu sinto que eu tenho que fazer o bem e não o faço, eu estou pecando, eu estou desagradando a Deus. Da mesma forma que você não gosta que outras pessoas elas te desagradem, Deus também não gosta. E nós temos muito costume de achar que o amanhã ele nos pertence, e que nós temos planos, e que nós temos sonhos, e que nós vamos determinar exatamente tudo o que vai acontecer. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como esta é maligna. O que Deus está falando com essas palavras talvez não tão comuns a nós? Vangloriar
se orgulhar, contar vantagem. Então o que Deus está dizendo? Agora vocês estão contando vantagem das suas intenções. Tem uma coisa que dentro de mim, aquilo me apavora. É quando esse pessoal esses pseudos empresários, pseudos pessoas bem-sucedidas, sabe? Como se eles soubessem o que é... Ai. Eles perguntam, o que você acha que você vai fazer daqui 5 anos? O que você acha que é a tua vida? Quais são os seus planos? Então, quando eu começo a imaginar coisas fora do presente, quando eu começo a construir um caminho onde não foi Jesus quem me guiou, eu teria que perguntar primeiro, o que será que Deus ele espera de mim? O que Deus ele coloca dentro do meu coração antes de eu construir algo baseado apenas nos meus interesses, baseado nas coisas que eu vejo, na inveja que eu sinto das outras pessoas. Ai, porque o fulano tem uma casa, tem um carro e tem isso. Ai, como seria bom. Ai, porque eu queria isso, eu queria aquilo, queria fazer uma plástica. Ai, porque se fosse assim, e a gente começa a colocar um monte de coisa que não tem nada a ver. Nada a ver, como se essas pessoas que tivessem essas coisas, elas fossem as pessoas mais plenas do mundo. Entra num psiquiatra, entra num psicólogo e vê quem que tá lá. Vê se é a pessoa que tem que acordar todo dia e se virar em 30 para trazer comida para dentro de casa, ou se são as pessoas que muitas vezes não tem nem o que fazer, que estão ali arrumando pelo em ovo. Vê quem que é os mais perturbados. Vê quem que tá com mais problemas internos, psíquicos. Vê quem que tá mais tomado pelo mal. Vê quem que tá mais fazendo bem para as outras pessoas. É aquele que não tem nada, que divide o pouco que tem, e ali você vê Deus se manifestando, porque ele diz que os pobres serão ricos em boas atitudes. Então eles se compadecem com as outras pessoas, mas isso também não é uma régua. Eu sou pobre, eu sou bom, eu sou rico, eu sou ruim. Não, eu só estou dizendo que não é o dinheiro que determina o nosso comportamento, mas é a quantidade de Deus. E é por acreditar nas coisas erradas que você acaba se vangloriando, ou imaginando, ou criando pretensões, e estas são malignas. E você sabe por quê? Porque você tira a glória de Deus e coloca no seu mérito e nos seus atos. Como se o seu estudo, o seu planejamento e as suas coisas fossem a garantia da sua prosperidade, não Deus que deu. Então Deus não precisa nem existir na tua vida, né? Você é Senhor. Na minha vida, eu já penso o contrário. Se Deus não existe, não existe vida. Não existe nada. E eu já provei disso. E eu sou testemunha disso. Os olhos de nada servem aonde não existem luz. As cores nem podem ser vistas. Não consigo reconhecer ninguém, não consigo entender nada. É sempre uma imaginação absurda. Na minha cabeça as coisas são uma coisa, na realidade as coisas se tornam outras. Eu imagino que as pessoas são porque eu não consigo ver. Eu não consigo ver onde eu tropeço, eu não consigo ver quem me ajuda, eu não consigo ver nada. Não consigo ver nada. E nós começamos vivendo nessa escuridão. Não porque Cristo nos permitiu ver no escuro, mas porque Ele permitiu nos sentir. E aquela voz que nós seguimos é a voz que nos tira do meio da escuridão. Então nós sabemos que não devemos fazer planos. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. É assim que nós deveríamos dizer. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa, e depois some. Deus, Ele está nos colocando no nosso lugar e dizendo sobre a brevidade da nossa vida. Ninguém sabe quando vai receber uma notícia ruim, ninguém sabe quando vai ser o último dia, ninguém sabe de nada. A única coisa que nós sabemos é que o louvor existe enquanto nós estamos vivos. Você está ouvindo esse áudio? Ainda você pode fazer alguma coisa. Você pode se arrepender, você pode entregar a sua vida para Jesus, ou você pode simplesmente ouvir essa mensagem e fazer que não é com você, continuar tentando viver a tua vida cheia de ilusões.
mas depois não reclama. Quando a neblina se dissipar e você vê que não é nada. Porque é assim que nós nos enganamos, pensando ser maiores uns que os outros. E nessa vida nós sempre vamos colher aquilo que nós plantamos. Eu não me arrependo de fazer o bem. Eu não me arrependo de ajudar as pessoas. Eu não me arrependo de conseguir fazer aquilo que Deus coloca dentro de mim. Não que eu seja melhor que ninguém, mas isso é graças à obediência ao Senhor. Quando eu tiro algo de mim para dar para outra pessoa, é graças a Deus. Quando eu gravo esse devocional todos os dias, há mais de 1000 dias, e eu repito isso, sabe para quê? Não para me vangloriar, mas para mostrar que é possível a gente obedecer a Deus sem ter um outro mérito que seja o dinheiro, por amor. Isso é amar. Eu me importo quanto à vida porque eu sei o quanto é ruim viver na escuridão. Eu sei o quanto é ruim viver longe de Cristo. E eu sei quanto a igreja, não quanto a igreja, Cristo como cabeça, mas a igreja como instituição humana, como doutrina, às vezes falha. E não é culpa deles. Existem missionários que estão buscando as pessoas? Existem. Mas são muito poucos. Até na palavra o Senhor nos ensinava, olha, a colheita é grande, mas tem poucas pessoas para passar colhendo. Então nós estamos aqui, existindo da forma que dá, fazendo do jeito que dá. É melhor feito que bem feito. Para de colocar a responsabilidade em cima das costas dos outros, pega a tua cruz e carrega. Se você estiver com Jesus, você vai encontrar um propósito. Você acha que a tua vida é para quê? Você acha que você foi feito para quê? Para limpar, para cortar? Para separar, para digitar? Para pintar? Para se arrumar? Para conversar? Para organizar? E aí? É isso a tua vida? Se resume ao seu trabalho? Ou a ausência dele? Ao seu relacionamento? A ausência dele? As suas amizades? Aonde você mora? A sua vida é só isso. É só isso. Você pode olhar Jesus e ver o filho do carpinteiro. Você pode olhar Jesus e ver o filho de Deus. É a mesma pessoa. Sabe qual é a diferença? O espírito de quem vê. Você quer olhar a sua vida como? Eu prefiro olhar pelos olhos de Deus. Se a gente vai lá em Gálatas 6, versículo 8 a 10, a palavra do Senhor ela diz assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então nós estamos plantando. O que é semear para a sua carne? É semear nos meus desejos, nos meus interesses, é eu semear nos meus sonhos, é eu achar que eu preciso, é eu começar meta, é eu começar a criar um monte de coisa. Quem faz isso, o que colhe? Destruição. Você está entendendo por que a tua vida não vai para frente? Está entendendo por que os teus sentimentos nunca estão bons? Você está entendendo por que quando você olha no espelho você não entende como que você chegou nesse lugar? Como que você se permitiu ficar tão descuidada? Como que você se permitiu? Como? Sabe por quê? Porque você comia para não lidar com as situações. Você bebia para tentar esquecer a própria infelicidade. Você tentou simplesmente reviver um passado que já não existe mais. Você perdeu as coisas que amava, como se o amor fosse só isso e não Deus fosse o amor. Por acreditar nas coisas erradas, cada dia mais você está se destruindo. Mas Cristo ele está aqui hoje dizendo, olha, eu tenho algo melhor para você. Deixa eu cuidar de você. Vamos dar um jeito nisso. Vamos controlar os teus sentimentos. Controlando os teus sentimentos,
você vai controlar a tua alimentação, você vai controlar a tua bebida, você vai melhorar o teu sonho, você vai ter mais clareza nos pensamentos, você vai parar de chorar. Entrega a tua vida para mim, deixa eu cuidar de você. Ao invés de você ficar se humilhando, se entregando para quem não te ama, eu te amo. E eu provo isso. Eu morri por sua causa, eu ressuscitei por sua causa, eu mandei meu Espírito Santo por sua causa. Por sua causa existem diversas pessoas anunciando as boas novas do reino de Deus, anunciando o Evangelho, sem pedir dinheiro, sem pedir nada. Apenas interessados no teu coração, que não suportam mais ver a sua destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida, e a vida eterna. Essa é a troca que nós fazemos. Deixar de semear na carne, que é a destruição, para semear no Espírito. E como eu semeio no Espírito? Primeiro, você precisa ter fé. Como eu aumento a minha fé? Lendo a palavra de Deus. Todas as vezes eu falo a mesma coisa. Ele é o princípio de tudo. E o Verbo se fez carne. No princípio a palavra, ela é o começo de tudo. Então, conforme nós recebemos a palavra de Jesus, nós vamos aumentando a nossa fé. E aí nós começamos a semear no Espírito. E através disso começamos a fazer o bem na nossa vida. Começamos a usar a nossa vida de uma forma melhor. Ao invés de invejar as coisas das pessoas, de desejar o mal, de querer fazer juízo de valor, de querer se arrepender, nós buscamos uma existência maior na nossa vida. E nós não cansemos de fazer o bem, pois no próprio tempo colheremos se não desanimarmos. Deus ele deixou garantido uma coisa: não vai ficar um bem sem recompensa que nós fizermos, desde que nós não desanimamos, desde que nós achamos que Deus ele esteja demorando, que eu mereço isso, que eu mereço aquilo, que deveria ser assim, que deveria ser assado. Deixa Deus escolher o momento certo, porque sempre que Deus escolhe é perfeito. Eu às vezes simplesmente quero parar alguma coisa, eu simplesmente quero resolver o problema. É por isso que tem pessoas que pedem orações às outras, que elas querem só resolver o problema, elas não querem se converter, elas não querem sair da escuridão, elas não querem nada, elas só querem passar. E não é passar das trevas para a luz, é só passar. É só passar. Ela só quer fazer parar. Ela não quer ser curada, ela não quer sentir a dor. É só isso. Ela não quer saber de renunciar, ela não quer saber de buscar Cristo, ela não quer saber de mudar de vida, ela não quer saber de nada. Ela só quer saber de passar. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Quando você tiver uma oportunidade de ajudar alguém, ajude. De fazer o bem, faça, mas especialmente da família da fé, especialmente das pessoas que creem nas mesmas coisas que nós, porque as nossas bênçãos são para o nosso povo. Para aqueles que não são nossos, nós fazemos o bem sim, sabe como? Entregando a palavra de Deus. Eu não vou entregar recurso, eu vou entregar a palavra. Porque recurso qualquer ateu pode dar para aquela pessoa. E nós sempre damos o melhor que nós temos. E o melhor que nós temos é a palavra. Para os irmãos da fé, sim. Podemos partilhar recursos, podemos partilhar outras coisas. Isso não quer dizer que eu não posso ajudar outras pessoas que não creem em Cristo. Não, eu posso. Primeiro a palavra, depois o recurso. Tem que aceitar Jesus, depois o recurso. Se você não consegue entender isso, é que você acha que Deus ele é dispensável. Para mim, o que muda a vida de uma pessoa não é o que ela come agora, porque daqui 10 minutos, 20, 30, uma hora, ela vai sentir fome de novo. Lembra que Jesus falava? Nunca mais terá sede, nunca mais terá fome. Porque Ele vai viver com aquela pessoa e vai ensinar ela a conquistar o que é dela, através da oportunidade que nós tivemos de fazer o bem. Lembra sempre disso, sempre. Nunca se arrependa por fazer o bem, por amar ou ajudar alguém, pois é Jesus agindo através de nós. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês,
Que o Senhor ele possa tocar o teu coração, que você possa abrir os teus olhos espirituais, que você pare de questionar a Deus. Se você faz o bem para alguém e se arrepende, é porque você está tentando fazer algo sem o Espírito Santo. E sempre que nós tentamos simular aquilo que Deus faz, o diabo, ele fica na nossa cabeça. Quando nós fazemos por Deus, nós fazemos e sentimos em paz. É a mesma coisa, às vezes a gente vai evangelizar alguém, entregar a palavra de Deus para alguém, e a pessoa ela simplesmente não recebe. Eu não tenho que me preocupar com isso. A minha parte eu fiz, eu estou em paz com isso. Duro quando eu tenho que fazer algo e eu faço bem e aquilo me corrói. Ali mostra que eu tenho que orar mais, que eu tenho que entregar mais, que eu tenho que obedecer mais ao Senhor, pensar um pouco mais nos outros e menos em mim. Porque se os meus sentimentos não estão sendo bons, está faltando oração na minha vida. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.